Pois bem, voltamos, né? Deixamos lá a parte de direito civil de lado e agora a gente vai conversar sobre direito constitucional, tá? A gente vai ver dois remédios constitucionais aqui. A gente vai ver habeas data e a gente vai ver mandado de segurança, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês o primeiro material. E já aviso a todos o seguinte: se você sabe fazer uma boa petição inicial, tá? Se você não tem dificuldades para fazer uma boa petição inicial, você não vai ter dificuldade para fazer os remédios constitucionais. Porque vocês vão ver aqui no decorrer do caminho que eu vou mostrar para vocês que a própria Constituição fala que você tem que utilizar o 319 para fazer essas peças, tá? Do CPC. Então, você sabendo o 319, o básico do 319, a estrutura do 319, não tem por que você fazer algum tipo de erro aqui. Vamos lá. A gente começa só com uma explicação breve do que são esses remédios constitucionais, tá? Então, os remédios constitucionais são previstos pela Constituição no caso de garantias de direitos fundamentais, tá? Cada remédio tem a sua utilidade, cada remédio tem a sua finalidade, cada remédio ele é feito para proteger um direito fundamental. E aí, o pulo aqui do gato é você saber qual que é o remédio correto para a doença correta, né? Então, saber corretamente qual é a sua finalidade, que a gente fala que é a doença, para você saber qual que é o remédio que você precisa dar para essa finalidade. O que eu preciso proteger? Qual que é o direito fundamental que eu preciso proteger, né? Para você saber qual que é o remédio correto que você vai aplicar a essa proteção. O primeiro remédio que a gente tem é a ação popular, tá? Então, a ação popular, Constituição Federal, e ela tem uma lei própria, que é a 4717 de 85, tá? Quem pode propor é qualquer cidadão, tá? Que esteja em gozo dos seus direitos políticos ativos, então ou seja, qualquer pessoa que pode votar, tá? Que não tenha nenhum problema no seu título de eleitor, tudo bem? É destinado, qual que é a proteção? Anulação de atos lesivos ao patrimônio público, a moralidade administrativa, no meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver falando da demolição de um prédio e esse prédio ele é tombado, vamos demolir o prédio do Tribunal de Justiça, por exemplo, tá? Não pode, é um prédio tombado, o prédio do Tribunal de Justiça. Se alguém quiser fazer isso, o cidadão que tenha os seus direitos públicos ativos, tá? Ele pode fazer, então, a ação popular, ok? Depois nós temos habeas corpus, o famoso HC, o famoso abre o corpo, né? Que o pessoal do direito penal fala. O habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou achar-se ameaçado de sofrer violência ou coação com relação à sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, o HC, está sempre na moda. A gente tem ouvido falar muito dele aí nas reportagens, né? HC preventivo ou habeas corpus quando a pessoa já está presa, né? Pontos importantes do habeas corpus. O impetrado, que é o autor do habeas corpus, não precisa ser advogado, tá? Então, a própria pessoa que está lá com a sua liberdade impedida, ele mesmo pode fazer habeas corpus, tá? No entanto, que esse ponto ele é bem interessante, tem alguns filmes até sobre isso, onde mostra que normalmente a pessoa que está presa, ele sabe fazer um habeas corpus às vezes melhor que um advogado, porque como ele mesmo pode fazer o habeas corpus dele, né? Depois, quem tiver curiosidade, procurem no Google aí, tem alguns habeas corpus feitos por presidiários que são famosos, porque eles mandam de forma manuscrita, né? Às vezes num papel bem precário, pedindo a libertação deles. Então, o habeas corpus não precisa ser feito por advogado, pode ser feito por qualquer pessoa. Quando nós tivemos a prisão do Lula, né?
Vários cidadãos apresentaram habeas corpus, pedindo a liberdade dele, né? E vários advogados também apresentaram habeas corpus pedindo a liberdade dele. Porque aí, se aquele advogado conseguisse a liberdade dele, era uma situação midiática, né? Ele iria cair ali na mídia porque ele tinha conseguido a liberdade do ex-presidente da República. Então, o habeas corpus pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Pode ser impetrado por qualquer pessoa, não precisa ser advogado, tá? Pode também ser dado de ofício pelo juiz, se for verificado algum tipo de ilegalidade nesse processo, tá? Aquele que sofre a coação, ele recebe o nome de paciente. Então, ele impetra o habeas corpus, tá? E o autor do habeas corpus chama-se paciente, tá? E ele é isento de qualquer tipo de custas. Não tem custas para você apresentar, para você impetrar habeas corpus, tá? Então, eu dei aqui o exemplo do Lula, porque foi uma situação famosa aí, que surgiram-se vários tipos de habeas corpus lá. Justamente, aí eu acredito que seria mais uma situação midiática, né? Se alguém acolhesse aquele habeas corpus, iria se falar quem foi que impetrou o habeas corpus e aquela pessoa ia ficar famosa, vamos dizer assim, tá? Depois a gente tem habeas data. Habeas data. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-la por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data, então, a gente sempre pede habeas data para assegurar ou para pedir que seja apresentado algum tipo de documento, tá? Que está sendo segurado por uma instituição pública. Então, quando o banco, por exemplo, segura, banco agência, segura algum documento que deveria ser apresentado, a gente apresenta habeas data, tá? Ele é regulado pela Lei 9507 de 97, tá? Que o artigo 7º dela fala: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados, para retificação de dados, para corrigir dados em processo que for, se não preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, se você precisar fazer algum tipo de correção, a gente vai trabalhar com a habeas data, tá? Então, o habeas data, na verdade, ele é mais utilizado para a gente pedir informações que, porventura, foram pedidas dentro de um processo e ninguém apresentou aquilo que a gente pediu. Então, o remédio processual é o habeas data, tá? Ou quando eu preciso fazer aí eventuais correções de dados, tá? E eu não vejo a necessidade de um processo para fazer essa correção. Então, a gente pede para que seja feito por meio de habeas data. No habeas data, a parte é obrigada a comprovar que seu pedido de acesso foi negado por autoridade competente. Então, vamos dar um exemplo? Eu fui num cartório e pedi no cartório uma matrícula de imóvel e o cartório negou-se a entregar, tá? Então, eu preciso comprovar a negativa, porque as matrículas de imóvel, elas são públicas. Então, qualquer pessoa pode pegar uma matrícula, tá? Se eu comprovo essa negativa da autoridade competente, a gente vai falar em habeas data, tá? Somente pode ser impetrado quando as informações se referirem à pessoa do impetrante, não para informações de terceiro. Então, o impetrante, vamos pensar num outro exemplo. Eu preciso da minha certidão de nascimento e ela é negada, tá? A entrega dessa certidão. Também cabe habeas data, tá? Só que assim, o habeas data, eu tenho que apresentar ele para pedir informações da minha pessoa e não para pedir informações de terceiro, tá? Quando as informações que eu desejo seja de outra pessoa, aí é mandado de segurança que a gente vai ver depois e não habeas data, tá bom?
Então, o habeas data é para a gente poder pedir aí informações referentes à pessoa que está impetrando o habeas data. Depois a gente tem mandado de injunção. O mandado de injunção é sempre por falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício das liberdades, o exercício do direito e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Então, a gente fala de mandado de injunção quando eu tenho liberdades e garantias constitucionais que não estão sendo cumpridas, tá? Então, por exemplo, eu tenho direito à saúde, e aí não sendo cumprido isso, a gente trabalha com mandado de injunção. Difícil trabalhar com mandado de injunção, porque é melhor você trabalhar com mandado de segurança, tá? Ele é mais eficaz, vamos dizer assim, tá? Mas o mandado de injunção, quando você tiver uma ausência de norma, tá? Então eu preciso, tá sendo ferida a minha nacionalidade, eu tenho uma ausência de norma nesse sentido, a gente trabalha com mandado de injunção. Mandado de injunção, a gente trabalha muito no direito internacional, tá? Que existe essa situação. É difícil a gente falar de mandado de injunção território nacional, porque a gente acaba trabalhando mais com mandado de segurança, na verdade, tá? Que é mais fácil, vamos dizer assim. E aí, o famoso mandado de segurança, que a gente vai usar ele quando tem aplicação residual ou subsidiária. Isso é, quando não pode ser proposta o habeas corpus ou não pode ser proposto o habeas data, tá? Então, não tem como fazer habeas corpus ou habeas data, a gente vai fazer o mandado de segurança. Pontos importantes do MS. A existência de um direito líquido e certo, tá? O indivíduo for violado por autoridade governamental ou de agente de pessoa jurídica que esteja no exercício de atribuição do poder público, tá? No mandado de segurança, eu não consigo produzir provas, tá? Então, por isso que é importante que eu já apresente no mandado de segurança esse direito líquido e certo, tá? Por quê? Porque eu não vou poder produzir provas no decorrer do processo. Não vai ter oitiva de testemunhas, por exemplo, no mandado de segurança. Então, eu já preciso mandar todos os documentos prontos que comprovem o meu direito líquido e certo, tá? A gente tem muito mandado de segurança para pedido de remédio de alto custo, tá? Então, a gente tem muito mandado de segurança nesse sentido, em face da Secretaria da Saúde, pedindo, então, algum tratamento médico ou pedindo algum remédio de alto custo. A gente tem isso, então, a gente faz isso por meio de mandado de segurança. E aí é importante que eu mande esse mandado de segurança já Professora, com todos os... Oi? É só para tirar uma dúvida um pouco à parte. Por que alguns existe mandado de segurança, às vezes, para plano médico, que seria privado, em vez de obrigação de fazer? Ah, então, é o Renan, né? Tá falando? Isso. Tá. Pelo seguinte, Renan, a obrigação de fazer, ela demora mais. Quando eu entro com uma ação de obrigação, eu posso entrar com mandado de segurança, como eu posso entrar com a obrigação de fazer. O problema da obrigação de fazer, mesmo que ela venha com tutela, ela demora mais para ser julgada do que o mandado de segurança. Então, às vezes, tanto faz, você pode fazer uma como você pode fazer o outro. O mandado de segurança, ele não é somente em face de órgão público, né? Você pode fazer isso também em face de entidades privadas. E a gente acaba, às vezes, optando pelo mandado de segurança pela agilidade do julgamento do mandado de segurança. Se eu for propor uma obrigação de fazer, mesmo que ela venha com uma tutela, às vezes ela tem que seguir o rito do processo civil. E aí lá a gente vai ter que passar pela fase de citação da empresa, da citação do plano de saúde, e isso pode demorar um pouco, tá? O mandado de segurança, você tendo a liminar dele concedida, você vai diretamente no hospital e pede para ser cumprido. Então, é por essa diferença, tá? Você precisa ver o tamanho da urgência, na verdade, mas se em vez de fazer mandado de segurança, você fazer a obrigação de fazer, tá certo do mesmo jeito, tá? Tudo bem, Renan? Ok. Então tá bom.
Então, no mandado de segurança, importante que essas provas já sejam pré-constituídas, porque no mandado de segurança a gente não vai passar por uma fase probatória, tá? A gente vai da fase postulatória para a fase decisória automaticamente. No mandado de segurança, ele pode ser, a lei dele é a 12.016 de 2009, tá? E aí ele fala que o mandado de segurança pode ser preventivo. A gente ouviu falar aí esses dias do mandado de segurança preventivo, né? Que é para prever. Eu já estou tentando assegurar uma ameaça ao meu direito líquido e certo, tá? Ele pode ser repressivo quando essa lesão já aconteceu. Ele pode ser individual quando ele é apresentado apenas por uma pessoa. Como ele pode ser coletivo, quando eu tenho um grupo de pessoas que entende que elas têm lá um direito líquido e certo a ser reconhecido, tá? Então, são esses tipos de mandado de segurança que a gente pode ter: o preventivo, o repressivo, o individual e o coletivo, tá? A gente vai começar com a estrutura do habeas data, tá? Como que a gente tem que fazer esse habeas data? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 11 perguntas, como eu disse no começo da explicação. Para você fazer um bom habeas data, basta você saber o 319. Eu coloquei aqui um roteirinho que, se você responder a essas 11 perguntas, automaticamente a sua peça está feita, tá? Qual é a peça processual? Qual que é a justiça? Então, aqui a gente tem o endereçamento, qual que é o processo e procedimento, autor e réu, o nome da ação. A gente tem aqui o preâmbulo, quais são os fatos, qual é o fundamento jurídico, a gente tem a parte do direito, verificar o prazo para ver se porventura não está prescrito, quais são os pedidos e os requerimentos e o valor de causa. Então, se você responder a essas 11 perguntas, automaticamente a sua peça está pronta e basta você colocar essas 11 perguntas dentro da estrutura do artigo 319, tá? O endereçamento do habeas data. A competência para isso é em função da pessoa da autoridade coatora, tá? Então, quem é que está causando aí algum tipo de coação? Então, o artigo 20 da 9507 de 97 fala que, originalmente, seria o STF contra o presidente da República, as mesas das câmaras dos deputados, do Senado, do Tribunal de Contas, do Procurador e do próprio STF, ao STJ, no caso dos ministros ou do próprio tribunal, aos TRFs, quando for também de juiz federal, ao juiz federal contra a autoridade federal, aos tribunais estaduais dispostos na Constituição do Estado, à Justiça Estadual nos demais casos, tá? Então, o endereçamento, a gente precisa verificar qual que é a autoridade coatora, ok? A gente precisa verificar quem é que está causando a coação. E o seu endereçamento fica igualzinho a gente faz no cível. Excelentíssimo senhor doutor juiz, aí você tem que ver se é juiz federal ou se é juiz de direito, né? Para onde que vai isso? Se for juiz federal, não esquecer que é subseção, não é comarca. E se for estadual, colocar comarca, tá? Então, o endereçamento, na verdade, é o mesmo que a gente já fez, tá? O preâmbulo, aqui, ó, acompanhar os requisitos do 319.1. Nome, prenome, RG, CP, nome, prenome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço, a mesma coisa do 319, tá? Só observar quem é que tem legitimidade ativa, quem é que tem legitimidade passiva, tá? Legitimidade ativa. Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar habeas data, tá? Para ter acesso a algum tipo de informação. Legitimidade passiva é a instituição coatora, né? Então, será a pessoa jurídica de caráter público,
seja ela governamental ou privada, detentora de algum tipo de informação. Então, eu coloquei aqui, ó, entidades privadas como SPC e Serasa, tá? Pode sofrer habeas data. Então, quando eu peço, por exemplo, para o SPC trazer as minhas informações dentro do banco de dados dele e ele se nega a fazer isso, eu apresento habeas data, tá? A mesma coisa referente ao Serasa, tá? Quando eu vou lá e peço para o Serasa, olha, eu quero saber as minhas informações perante o seu banco de dados, e ele se nega a fazer isso, então a gente vai estar trabalhando com o habeas data nesse sentido, tá? Coloquei aqui, a título de conhecimento, como que ficaria um preâmbulo, tá? Nada de muito diferente do que a gente já faz na petição inicial. Os fatos, então, do ato coator, né? Narrar quais são os problemas apresentados. Então, quem é que está ferindo aí esse meu direito líquido e certo a título de informação, que eu tenho esse direito de saber. O cabimento com relação a isso do habeas data deve preencher os requisitos do 319 e do 321. Então, do direito, a mesma coisa da petição inicial, tá? O habeas data deve ser instruído necessariamente com prova de recusa ao acesso às informações. Então, eu preciso trazer a negativa lá, vamos supor, do SPC, de me dar as informações referentes à minha pessoa, tá? Ou eu tenho 10 dias para fazer essa juntada, diferente do mandado de segurança. Posso pedir justiça gratuita? Até posso, só que toma cuidado com o seguinte, ó. Quem apresenta habeas data já tem justiça gratuita, tá? Quem apresenta habeas data não tem recolhimento de custas no habeas data nem no mandado de segurança. Então, você pode colocar o tópico da justiça gratuita, mas colocar com base no artigo 5º da Constituição, dizendo que são ações gratuitas. Então, por esse motivo, você não está fazendo recolhimento de custas, tá? Requerimentos, tudo o que for processual, tá? Pedido, tudo o que for material. A mesma coisa do 319, tá? Valor de causa e encerramento. Ou seja, ele tem uma estrutura de artigo, ele tem uma estrutura do 319 do CPC. Não muda, tá? Foi por isso que eu falei que se você sabe fazer uma boa petição inicial, você faz o habeas data, e agora eu vou mostrar o mandado de segurança, você faz o mandado de segurança, não vai mudar. O que muda é esse recheio. Por quê? Porque o que você vai ter que observar? O que vai mudar, na verdade, é a parte do conteúdo. O conteúdo, você vai ter que trabalhar com conteúdo de legislação própria e de Constituição Federal. Você não vai trabalhar com o CPC aqui, nem com o direito civil. Você vai trabalhar com Constituição e com legislação própria, mas dentro da estrutura do 319, tá? Tudo bem com relação a habeas data? Sim, é só seguir a mesma linha da petição inicial, né? Sim, e isso segue a mesma linha da petição inicial, só que você aplica Constituição Federal no recheio dela, tá bom? Uhum. E aí, eu deixei separado aqui o mandado de segurança, que vocês vão ver que é muito parecido com o habeas data, tá? A estrutura do mandado de segurança é mega parecida com a estrutura do habeas data, mas eu deixei separado um material aqui só para vocês didaticamente terem a separação deles aí, tá bom? Então, vamos abrir aqui o mandado de segurança. A gente já viu, né, quando que a gente impetra mandado de segurança, né? Quando não cabe habeas corpus ou habeas data, tendo esse direito líquido e certo, e a gente não pode produzir provas dentro do mandado de segurança. A estrutura do mandado de segurança, ao que muda? O endereçamento.
Autoridade coatora, por exemplo, secretário da Receita Federal do Brasil. Dessa forma, qual que é o endereçamento? Eu vou endereçar para uma vara civil da seção judiciária do Distrito Federal. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara civil da seção judiciária do Distrito Federal. Se eu tenho autoridade coatora, é o secretário da Saúde de São Bernardo, por exemplo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil da comarca de São Caetano do Sul, tá? Não, da comarca de São Bernardo. Aqui a gente tem uma falha técnica, peraí, vamos corrigir. Então, a autoridade coatora, peraí, deixa eu só corrigir aqui. A autoridade, você tem que observar qual que é a autoridade coatora para você poder observar qual que é o endereçamento que você vai vir a fazer, tá? Então, é esse que é o ponto importante de ser observado. Eu corrigi aqui, deixa eu voltar. Esse é o ponto que a gente precisa observar. Então, se a autoridade coatora é lá de São Bernardo, então o processo também corre em São Bernardo. Endereçamento igual 319. Preâmbulo igual 319. Nome, prenome, estado civil, união estável ou não. Você vai seguir exatamente o que você faz na petição inicial, tá bom? Então, pega lá os requisitos 319 e joga para o mandado de segurança. Coloquei aqui um exemplo de como que poderia ficar esse preâmbulo e vejam que é a mesma coisa que a gente tem no 319, a mesma coisa que a gente fez em petição inicial, tá? Dos fatos, o impetrante e a demonstrar qual é o ato de lesão do direito líquido e certo do impetrante, tá? Deixar isso claro nos fatos, qual é o direito líquido e certo que está sendo ferido. Cabimento no mandado de segurança. Artigo 5º da Constituição Federal, então justificar que você está apresentando um mandado de segurança porque teve um direito líquido e certo ferido, tá? Qual é o direito líquido e certo ferido? E, em alguns casos, o mandado de segurança tem cabimento de liminar. Pode-se pedir liminar. No problema que vocês vão trabalhar, tem pedido de liminar, tá? Então, colocar lá o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, a necessidade da urgência, ressaltar a existência de um direito líquido e certo, narrar as situações fáticas do perigo, né? Narrar situações fáticas que, se a gente ficar esperando um julgamento, corre-se o risco de um direito irreparável, tá? Então, tem lá situações de liminar. Justiça gratuita. O mandado de segurança, assim como o habeas data, eles são gratuitos, tá? Então, você pode requerer a justiça gratuita, mas a ação, você não tem que fazer recolhimento de custas, tá? No mandado de segurança. Requerimentos, tudo que for de direito processual, tá bom? Então, a notificação da autoridade impetrante, a ciência do órgão que representa, o Ministério Público, porque em mandado de segurança a gente chama o Ministério Público, tá? A justiça gratuita, as publicações, tudo que for de direito processual. Dos pedidos, tudo que for de direito material. Se o seu mandado de segurança tiver liminar, comece pela liminar, tá bom? Concessão de liminar para, e aí diga por que você quer a liminar, tá bom? Procedência do pedido, porque qual é o seu pedido, tá? E especificar qual é o seu desejo. Ah, eu quero que seja expedido ofício para o Hospital X para tratamento, tá bom? Então, especificar a expedição do que você quer. Valor de causa, então vamos supor, se eu estiver pedindo um mandado de segurança para um remédio de alto custo, qual que é o valor disso? E o encerramento, ou seja, estrutura de 319, porém com recheio de direito constitucional. É a única coisa que muda, tá? E vejam que são duas peças muito parecidas. A diferença é que no mandado de injunção a gente pede dados nossos,
que às vezes alguma autoridade está segurando, e no mandado de segurança tem o direito líquido e certo que precisa ser reconhecido. Então, são duas peças aí bem parecidas. Porém, se você souber fazer a petição inicial, seguir o 319, não tem por que gerar algum tipo de problema na confecção das duas peças, tá? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Só fazendo mesmo. Só fazendo. Agora só fazendo. Diga, Eduardo. Não, é só isso mesmo. Só fazer, tem jeito. Só fazendo, né? Então tá bom. Gente, desejo a vocês um bom fim de sábado. Desejo a vocês um bom domingo, uma boa semana. A gente se encontra, então, no próximo sábado para fazer a correção das peças. Tá bom? Beijos para vocês e bom descanso a todos.